Fala pessoal, professor Nilson Lins com vocês. E na aula passada, pessoal, nós estudamos um pouquinho sobre os tipos de pressão que existem, né? Que é pressão absoluta, pressão ali atmosférica, pressão manométrica ou relativa, né? Pressão de vácuo e assim por diante, tá? Mas, todavia, esses tipos de pressões que nós trabalhamos ali, a gente estava trabalhando com a pressão estática, tá? Então vamos dar uma lida aqui nesse texto e depois a gente vai falar aqui desse exemplo, criando exemplos, e entenderem melhor, tá? Os conceitos sobre pressão tratados até agora consideram a situação estática, ou seja, consideram o sistema em equilíbrio. Um fluido em movimento gera também uma pressão chamada de pressão dinâmica, tá? Então, imagine vocês, pessoal, que tem um fluido vindo nessa direção aqui, tá? E aqui nesse ponto P tem um ponto de pressão. E aqui nesse ponto X1, aliás, e aqui no X2 também tem a pressão. Então, nesse ponto aqui, as pressões são as mesmas, tá? Já que estão no mesmo nível, tá bom? Porém, se a gente observar a imagem, nesse momento aqui, quando eu tenho pressão atmosférica aqui desse lado e tenho pressão atmosférica desse lado. Todavia, com a velocidade que isso aqui vem, essa velocidade V, né? Ela está passando aqui, ó. A gente vai ver que tem uma certa altura diferente da outra, tá? Então, alguns cientistas estudaram isso e chegaram a algumas conclusões que nós vamos ver na página seguinte. Olha só. No ponto de pressão X1 da figura, corresponde à pressão estática. E a pressão no ponto X2 corresponde à pressão total, que é a soma de ambas. A pressão dinâmica é definida pela equação PD, dinâmica, né? É 1 sobre 2, vezes esse densidade mais específica do fluido, vezes a velocidade ao quadrado, igual a P2 menos P1. Ou seja, isso aqui, pessoal, é a variação de pressão, que a gente já viu que tem nos dois pontos, tá? E por que isso aqui é importante para a gente estudar agora sobre isso, tá? Olha essa outra equação que nós temos aqui. Velocidade, deduzindo essa fórmula, né, daqui para cá, vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes o ΔP, ou seja, a diferença de pressão, dividido pela densidade mais específica do fluido, tá? Isso aqui é interessante e importante estudar, não só para a área de instrumentação, mas para a gente conhecer também esse instrumento chamado tubo de Pitot, tá? Esse tubo de Pitot aqui, pessoal, ele é muito usado em aviões, né? Para que ele mostre ali, com essa equação aqui, qual a velocidade que o avião está, tá bom? Então, isso aqui é muito usado, principalmente para essa situação, mas tubo de Pitot também é uma das formas de se medir velocidade que tem lá, ou medir também pressão, né? Dentro de alguns locais, por exemplo, onde a gente tem lá um ventilador, eu quero saber lá qual a velocidade que tem lá, qual é o deslocamento ali de vazão que vai ter também, é possível utilizar esse instrumento aqui, tá? Para efeito de conhecimento, eu também coloquei essa imagem aqui, que mostra como é que ele seria essa funcionalidade dentro de um avião, tá? Olha que interessante. Aqui a pressão total vai vir por esse tubo, aqui eu tenho um dreno, tá? E aí esse tubo passa aqui, ó, tomada estática, que seria essa parte de cá. Tem uma resistência de aquecimento, que justamente essa resistência de aquecimento é para evitar que o tubo de Pitot congele, e aí vocês devem lembrar no passado, e se não lembrar, pesquisem aí, é que aconteceu um acidente com o avião da Air France, que tinha um tubo de Pitot desse, porém ele congelou. E à medida que ele congelou, ele perdeu aqui a informação da velocidade. E aí o piloto não sabia realmente quanto é que estava e acabou acidentando aí e teve aquele acidente fatal com muitas pessoas. Mas voltando à questão da instrumentação, esse tubo de Pitot vai mostrar para a gente a velocidade, tá? Aqui eu tenho a saída de pressão total, tem a proteção dele aqui e tem uma conexão elétrica que mostra o valor dessa pressão aqui, tá bom? Então eu tenho a pressão estática na entrada aqui e tem a pressão de saída, tá? Isso aqui, para efeito de estudo, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Mas nós vamos falar um pouco mais à frente sobre o tubo de Pitot, usados para medir também vazão, tá bom? Então, pessoal, após estudarmos um pouquinho sobre o tubo de Pitot, nós vamos ver agora uns exemplos aqui de como é que se comporta a pressão estática e a pressão dinâmica, tá? Olha que interessante essa imagem aí, ó. Pressão estática, ou também chamada de hidrostática, é o peso exercido por uma coluna líquida em repouso ou que esteja fluindo perpendicularmente à tomada de impulso. Então aqui nós observamos nessa imagem que nós temos aqui um tubo e perpendicular a ele nós temos aqui um manômetro, tá? Que nós vamos estudar mais à frente para definir bem sobre esse instrumento. Mas essa tomada de impulso nos mostra
a pressão estática do processo transmitida pelo fluido nas paredes de tubulação do vaso. Então, aqui, quando a gente tem essa situação, eu não estou medindo a pressão aqui dentro, na verdade. Eu estou medindo apenas essa pressão aqui que passa, né, por essa forma aqui, a forma que ela está passando. Ela chegou nesse ponto e aqui ficou estática, aqui não tem movimento nenhum, tá? Isso aqui é chamado de pressão estática. Por outro lado, quando a gente olha para essa imagem aqui, a gente vê a pressão dinâmica, ou também chamada de cinemática, tá? Pressão exercida pelo fluido em movimento ou tomada de impulso no sentido de impacto do fluxo, paralelo à sua corrente. Ou seja, o que é paralelo? Essa linha aqui, ó. Então, nós temos aqui uma vazão e, paralelo a ela, nós temos aqui uma medição da pressão dinâmica. Então, essa velocidade aqui, maior ou menor, vai justamente aumentar ou diminuir aqui a medição dessa pressão dinâmica, tá? Então, aqui na imagem, a gente vê um instrumento que faz essas duas funções, tá? Eu peguei um catálogo de um fabricante que ele mede tanto a pressão dinâmica quanto a pressão estática, tá? No único instrumento ele consegue fazer isso, tá bom? Naquela imagem anterior, a gente usou um instrumento único para medir lá a pressão estática, né? E nesse aqui, a gente consegue um instrumento que, dessa forma que ele é conectado e alguns ajustes que ele faz aqui, com o manômetro só ele consegue medir qual é a pressão que nós temos aqui dinâmica também, ou até a estática, tá bom? Então, pessoal, para essa aula era isso que eu queria mostrar para vocês. Aguardo vocês para as próximas aulas para a gente continuar nesse conteúdo, tá bom? Obrigado e até mais.